Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 215 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar do que esperar do GP de São Paulo ou GP do Brasil de 2023 da Fórmula 1, a 21ª etapa da temporada de 2023. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Estou gravando no dia 1º de novembro de 2023, então nós vamos falar aí o que esperar do GP de São Paulo de 2023 da Fórmula 1, 21ª etapa da temporada. Tem primeiro essa questão aí comercial de GP de São Paulo, mas é o nosso tradicional GP Brasil de Fórmula 1, né? Aí por questões comerciais da Fórmula 1, foi instituída GP de São Paulo, assim como foi instituído o GP da Cidade do México. Mas é o tradicional GP do Brasil na pista de Interlagos. É uma honra para nós brasileiros termos um GP em nosso país. E com certeza nós ainda permanecemos com o GP Brasil por conta da pista de Interlagos ser lendária. E por aqui, por essas terras também, nós temos aí um dos maiores pilotos de todos os tempos, como o caso do Emerson Fittipaldi, do Nelson Piquet, do Ayrton Senna. E aí às vezes vê o Dr. Helmut Marko desmoralizar aí os pilotos sul-americanos, né? Fica difícil, né? Parece que ele não conhece a história da Fórmula 1. Como eu disse, é um privilégio para o Brasil ser sede da Fórmula 1. Não é qualquer país aí que consegue ter a sua pista aí no calendário oficial da Fórmula 1. O GP do Brasil aconteceu pela primeira vez em 1972 e desde então nunca ficou fora do calendário da Fórmula 1, com exceção do ano de 2020 por conta da pandemia do coronavírus. Tivemos o GP do Brasil, né, o início do GP do Brasil em Interlagos, que com um circuito completamente diferente que é o atual, bem mais extenso. Nós tivemos aí diversas alterações no traçado de Interlagos desde então. E também nós tivemos um período aí no GP do Brasil em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, nos anos 80. Então, migrou-se de Interlagos, do circuito antigo, mais extenso, para Jacarepaguá durante alguns anos, até o último GP do Brasil em Jacarepaguá, que foi em 1989. E depois voltou para Interlagos, aí, embora tenha algumas alterações no circuito, com o traçado atual. Como eu disse, Interlagos é um dos templos da Fórmula 1. É uma das melhores pistas consideradas aí do calendário da Fórmula 1 desde sempre. É um circuito lendário e adorado pela maioria dos pilotos. Quase todos os pilotos da Fórmula 1 curtem correr em Interlagos. E para quem tem o game da Fórmula 1, jogar Interlagos no videogame é simplesmente sensacional. É muito bom de jogar no videogame Interlagos. É uma pista muito boa de dar aquela tocada aí seja no PlayStation, seja no computador. E outra coisa, Interlagos já decidiu inúmeros campeonatos da Fórmula 1. Antigamente Interlagos era uma das primeiras corridas do calendário e com o passar dos anos passou para uma das últimas, como é o caso, né? Como é o caso do calendário atual. Ela chegou a ser a última, depois a penúltima e agora a antepenúltima corrida do campeonato. Já decidiu inclusive aí campeonatos de 2007, 2008, que é o primeiro título do Hamilton, na qual o Massa está na justiça recentemente para impugnar isso. Então, Interlagos já decidiu diversas vezes o campeonato da Fórmula 1. O circuito de Interlagos homenageia também um dos melhores pilotos brasileiros de todos os tempos, José Carlos Patti. Então, o Autódromo José Carlos Patti em Interlagos, que na verdade foi um precursor de toda essa geração aí, com Emerson, que veio depois Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna. Então, o circuito homenageia aí José Carlos Patti. É um circuito de média velocidade, com várias curvas de baixa, e geralmente favorece aí o melhor pacote aerodinâmico do grid. E outra questão também que é a altitude. Interlagos aí é a segunda maior altitude do calendário atual da Fórmula 1, perdendo apenas para o México, que foi o último GP na qual a gente comentou aí sobre essa questão da altitude. Lembrando também que é final de semana de corrida sprint, ou seja, final de semana recheado de atrações em Interlagos, que vai ser um aperitivo ainda mais para todo o público brasileiro, principalmente
para quem vai estar lá em loco para assistir a corrida. Inclusive, os meus companheiros de live, aí, o Egleidson e o Vini, vão estar lá em Interlagos e vão passar todas essas expectativas aí para a gente, para o nosso projeto aqui do podcast. Vai explicar como que foi a experiência deles aí com o GP Brasil da Fórmula 1. E eles vão ter diversas atrações, justamente porque é final de semana de corrida sprint. Então nós vamos ter a qualificação oficial da sexta, nós vamos ter sábado propriamente só por conta de sprint, que é a qualificação da sprint e a corrida, e no domingo a corrida oficial. Então é atração para o final de semana inteiro aí para nós brasileiros e principalmente para quem vai estar lá em Interlagos, né? Então vamos falar das características da pista aí. Como eu disse, o circuito é de Interlagos, a extensão de 4.309 metros, serão 71 voltas, perfazendo uma distância total de 305,879 km. É um circuito com 15 curvas e 2 pontos de DRS. Volta mais rápida em Interlagos, Valtteri Bottas em 2018, com tempo de 1:10.540. Falar um pouquinho aí do que aconteceu na corrida de 2022, a corrida do ano passado. Foi aquela corrida, nós tivemos aquela pole position na sexta, completamente inusitada aí do Kevin Magnussen, com tempo de 1:11.674. E foi o GP aí com a primeira vitória na carreira de George Russell. Ele venceu tanto a corrida sprint no sábado, quanto a corrida principal do domingo aí, dobradinha da Mercedes, Russell em primeiro, Hamilton em segundo e Carlos Sainz em terceiro. E para você, se você quiser uma análise completa de tudo que aconteceu na última corrida em Interlagos do GP de Brasil de 2022, é o episódio 147 do nosso podcast F1 a todo vapor. Então vai lá, seja no YouTube ou seja no seu agregador preferido de podcast, dá um play no episódio 147 que você vai ter a análise completa do que aconteceu na última corrida em Interlagos. Uma coisa que vendo agora o resumo de 2022 esqueci de abordar é o seguinte: Interlagos sempre é palco de corridas lendárias, né? Nós tivemos aí a primeira vitória da carreira do George Russell, nós tivemos aquela corrida em 2021 que o Hamilton ultrapassou 25 carros, assim dizendo, né? Ele teve aquela punição na sprint e depois na principal. Então nós tivemos aí decisões de campeonatos. Então raríssimas vezes nós temos corridas ruins em Interlagos. Aí, ano passado mesmo nós tivemos uma pole position totalmente inusitada do Kevin Magnussen, então, pela Haas. Então, Interlagos é palco de corridas lendárias. Dificilmente terá uma corrida ruim em Interlagos, razão pela qual também é um circuito que tem que prevalecer no calendário da Fórmula 1 sempre e sempre. Os últimos vencedores de Interlagos, então, como eu disse, 2022 foi o George Russell, 2021 Lewis Hamilton. Aí 2020 nós não tivemos por conta da Covid, então 2019 Max Verstappen, 2018 Lewis Hamilton, 2017 Sebastian Vettel, 2016 Lewis Hamilton. Quem mais venceu em Interlagos? Essa parte de quem mais venceu em Interlagos é um pouquinho doída para nós brasileiros, porque é o rival do Ayrton Senna. Então quem tem mais vitórias em Interlagos é o Alain Prost, com 6 vitórias. Aí seguido do Michael Schumacher com 4 vitórias, depois Carlos Reutemann com 3 vitórias e Sebastian Vettel também com 3 vitórias. Mais poles em Interlagos, aí sim, Ayrton Senna em primeiro com 6 poles, seguido aí de Lewis Hamilton, 4 poles, depois Mika Hakkinen 3 poles, Rubens Barrichello 3 poles e Felipe Massa 3 poles em Interlagos. Quem mais venceu aí em Interlagos em construtores, né? A equipe que mais venceu em Interlagos, a McLaren em primeiro com 12 vitórias, seguido da Ferrari com 11 vitórias, depois nós temos a Williams e a Mercedes com 6 vitórias cada, depois a Red Bull com 5 vitórias. E agora, o que esperar para 2023 em Interlagos? A gente sabe que a Red Bull é a grande favorita, como sempre. Embora eu acho que a Red Bull não tenha mais nenhum plano para o carro de 2023, está com seus planos todos focados aí para 2024, então parou de dar qualquer update ou atualização no carro, e isso dá a falsa impressão de que as outras equipes estão se aproximando da Red Bull. Mesmo assim, eu vejo a Red Bull como grande favorita.
embora nós temos visto aí que a Ferrari vem com uma boa atualização do seu carro, com muita velocidade e conseguindo tempos aí em voltas rápidas melhores que da Red Bull. E também tem justamente a McLaren também, que vem fazendo um bom papel nas últimas corridas, e a Mercedes. Então fica essa briga muito boa entre Mercedes, McLaren e Ferrari, mas a grande favorita ainda é a Red Bull, embora eu acho que os planos da Red Bull sejam só 2024, então parou de atualizar ou de se preocupar com o carro de 2023, dando essa falsa impressão que as demais equipes estão chegando. Essa é a minha opinião. Mas eu vejo a Ferrari, por exemplo, muito forte para esse GP do Brasil, podendo inclusive pegar a pole position aí. E tem a McLaren também com a Mercedes correndo por fora. Previsão do tempo. Sexta-feira, que é o dia do Qualifier, tem possibilidade de chuvas com trovoadas, mínima de 21 graus, máxima de 30 graus. No sábado, tempo parcialmente nublado, mínima de 15 graus, máxima de 26 graus. No domingo, a princípio ensolarado, mínima de 14 graus, máxima de 22 graus. Então, a princípio, não teremos chuva na corrida principal no domingo. E talvez essa possibilidade de chuva apenas na sexta, no dia do Qualify. Na verdade, eu gosto de Interlagos assim, começando a corrida com o sol, dando aquela chuva durante a corrida e depois secando novamente com o sol. Aí dá um charme especial na corrida aí, a gente vê a briga de estratégia por paradas, né, por pit stops. Então eu vou torcer para que comece ensolarado, dê uma chuvinha ali no meio da corrida e depois tenha sol novamente para a gente ver essa corrida com um pouquinho mais de gana aí dos pilotos e das estratégias, né, para dar um sabor a mais aí na corrida. Compostos de pneus da Pirelli. Pirelli vai com a gama intermediária do composto de pneus C2, C3 e C4. Mesmo indo com a gama intermediária, acredito que a melhor estratégia será o GP para 2 paradas, né? Clima quente, curvas de baixa, exige muito dos freios. Interlagos aí se mostrou nos últimos anos que 2 paradas é a melhor estratégia. Então acredito que as equipes vão fazer 2 paradas. Programação para o final de semana. TL1, ou seja, o treino livre 1, na sexta-feira, 11h30 da manhã, com transmissão da Band Esportes. Depois nós temos o Qualify oficial, ou seja, que é o treino classificatório para a corrida principal de domingo. Também na sexta-feira, às 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde, com transmissão da Band. Ou seja, a Band vai cobrir todo o GP São Paulo aí, a maioria dos seus eventos na TV aberta nesse final de semana. Então, Qualify oficial com transmissão da Band. No sábado nós temos o Qualify para corrida sprint, ou seja, treino classificatório apenas para corrida sprint às 11 horas da manhã com transmissão da Band também. A corrida sprint no sábado às 3h30 da tarde com transmissão da Band. E a corrida oficial no domingo às 2 horas da tarde com transmissão da Band. Então a Band nesse final de semana deu toda a prioridade para a Fórmula 1 aí, por ser o GP de São Paulo, e vai transmitir os principais eventos aí, acontecimentos do final de semana. Por fim, os meus palpites para esse final de semana. Eu acredito aí numa pole position do Max Verstappen, embora o Leclerc venha fazendo voltas rápidas muito boas. A Ferrari vem evoluindo muito nessa questão aí de uma volta rápida, de tempo de classificação, mas eu ainda vou apostar numa pole do Max Verstappen. Vitória do Verstappen, segundo lugar Lewis Hamilton, terceiro lugar Lando Norris. E volta mais rápida, Max Verstappen. Mas digam vocês aí na caixa de comentários quais os palpites de vocês para esse final de semana. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje do que esperar do GP de São Paulo de 2023 da Fórmula 1. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Vai lá, dá 5 estrelas, dá uma moralzinha pra gente, para fortalecer o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.